Fala pessoal, Andinho Rico na área. Eu vou mostrar para vocês algumas vantagens do investimento em fundos imobiliários em comparação com o investimento em imóveis físicos, como terrenos, casas, apartamentos, entre outros. As informações que vou passar nesse vídeo podem esclarecer suas dúvidas, mas vocês precisam saber que a responsabilidade pela decisão em investir em fundos imobiliários ou até mesmo comprar imóveis é de cada pessoa. Quem sabe você não é aquela pessoa que possui um terreno ou um imóvel e pensou em vendê-los para investir o produto da venda em fundos imobiliários, pois viu na internet ou ficou sabendo por algum amigo que a rentabilidade, além de ser boa, é uma fonte de renda mensal. Realmente isso é verdade, mas é necessário muito cuidado e uma boa análise para não assumir um alto risco e quem sabe até mesmo perder o seu patrimônio. Os fundos imobiliários são classificados como fonte de renda variável. Isso significa que podem ocorrer instabilidades e até mesmo prejuízos, como acontecem ao se investir em ações. Mas tudo na vida tem seus pós e contras, vantagens e desvantagens. Então faça uma boa análise e boas comparações antes de tomar qualquer decisão. Primeiramente, vamos falar sobre o custo. A primeira vantagem que existe em investir em fundos imobiliários é o custo acessível, pois existem valores para pessoas de todo tipo de classe financeira. Eu mesmo estou começando no mundo dos investimentos com os fundos base 10, que custam por volta de R$ 10, e a maioria deles custa menos que isso. Quando eu compro uma cota de um fundo imobiliário, seria como se eu comprasse um pequeno pedaço dos imóveis que esse fundo administra. Esses imóveis podem ser shoppings, prédios comerciais, condomínios residenciais, fazendas, lojas comerciais, entre outros. Dificilmente uma pessoa pobre ou de classe média teria condições de adquirir algum desses imóveis, pois o custo é muito alto, partindo de centenas de milhares a milhões de reais. Investindo em fundos imobiliários, você não se torna dono dos imóveis, mas recebe uma parte do lucro do empreendimento, que é resultado de aluguéis ou venda desses imóveis. Um outro fator a ser considerado ao se adquirir um imóvel são os impostos que devem ser pagos ao governo, as taxas pagas nos cartórios, a comissão de venda das imobiliárias e altíssimos juros de financiamento dos bancos. Então vimos que a primeira vantagem em investir nos fundos imobiliários é o custo. Investir comprando cotas é barato, comprar um imóvel é caro. Agora vamos falar sobre burocracia. Para comprar um terreno ou um imóvel, é necessário passar por várias etapas como a escolha do imóvel, análise de documentação do imóvel, certidões, escrituras, transferências, taxas em cartórios, pagamento de impostos, documentação pessoal, entre outros. Sabemos que isso toma muito tempo, gera gastos e, em alguns casos, gera muito estresse. Investindo em fundos imobiliários, isso não acontece. Todo esse trabalho fica por conta da administradora do fundo. Os problemas e a burocracia existem, mas quem cuida de tudo não é você, e sim os gestores do fundo. Você apenas acessa sua corretora, escolhe o fundo e realiza a compra. É claro que você não vai fazer isso sem antes analisar bem um fundo antes de investir o seu dinheiro. Então temos aqui mais uma vantagem. Investir em fundos imobiliários não tem burocracia, mas adquirir um imóvel tem burocracia. Além da burocracia para adquirir um imóvel, é necessário dar continuidade com a administração. Um imóvel precisa de cuidado e acompanhamento independente se ele está vazio ou ocupado. Pode ser um lote, um apartamento, uma casa ou qualquer outro imóvel. Cuidados como limpeza, vistorias, reformas, pagamentos de impostos, cobrança de aluguéis, problemas com inquilinos, alugar ou vender um imóvel, entre muitos outros, exigem tempo e dedicação. Os cotistas dos fundos imobiliários não se preocupam com isso, pois os gestores dos fundos são os responsáveis por esse trabalho. O cotista não fica sem saber como anda a administração dos imóveis de um fundo, pois isso pode ser visto com detalhes nos relatórios gerenciais que são emitidos
periodicamente. Então temos mais uma vantagem em investir nos fundos imobiliários. O investidor não tem o trabalho de administrar os imóveis de um fundo, mas quem compra um imóvel deve administrá-lo. Diversificação. Se o seu objetivo é fazer investimento, você precisa saber que é necessário diversificar os seus investimentos, ou seja, investir seu dinheiro em ativos diferentes para ter menos risco de perder o seu patrimônio ou não ter um rendimento satisfatório caso ocorra algum problema na economia, no governo ou com sua instituição financeira. Vamos ver um exemplo. Se você tem R$ 1.000 investido em um único lugar e surgir algum problema que afete o retorno do seu investimento, você tem grandes chances de ficar no prejuízo. Mas se esses R$ 1.000 forem divididos em 5 partes e cada parte for investida em 5 ativos diferentes e ocorrer algum problema que afete apenas um, o seu prejuízo é bem menor, pois os outros 4 não serão afetados. Isso é o que chamamos de proteger a carteira de investimentos. Nesse exemplo que acabamos de ver, o prejuízo não foi total porque 4 das 5 partes do dinheiro investido estavam aplicadas em lugares ou investimentos diferentes, por isso eles ficaram protegidos. Isso acontece na maioria dos bons fundos imobiliários, pois muitos deles possuem mais de um imóvel e até fazem investimentos financeiros. Isso é uma forma de proteger a rentabilidade do fundo, o que traz mais segurança financeira para os seus cotistas. Mas eu falei de apenas um fundo imobiliário e você pode ter vários deles para proteger ainda mais a sua carteira de investimentos. Se você investir em um imóvel com a intenção de ter renda extra mensal, quando acontecer do imóvel ficar vazio, o que é chamado vacância nos fundos imobiliários, você vai ficar sem rendimento enquanto não conseguir um novo inquilino, sem contar com as despesas mensais do imóvel, que provavelmente sairão do seu próprio bolso. Para amenizar o possível problema, seria necessário que você tivesse mais de um imóvel te gerando renda mensalmente. E isso multiplicaria as desvantagens em comparação com as vantagens dos fundos imobiliários que vimos até agora. Então, a diversificação é um meio de proteger nossos investimentos, o que é mais difícil obter quando adquirimos imóveis próprios. Portanto, essa é mais uma vantagem ao se investir em fundos imobiliários. E sobre os impostos? Nesse caso, não vejo muita vantagem. Dependendo da situação do cotista e do dono de um imóvel, os dois podem ou não podem pagar o imposto de renda. A pessoa que tem renda com aluguel de imóveis precisa declarar os valores e, dependendo do valor do aluguel e do tipo do inquilino, precisará recolher o imposto de renda proporcional a cada mês. Os cotistas dos fundos imobiliários não precisam pagar impostos sobre os rendimentos mensais que caem em suas contas, desde que possuam menos de 10% do total de cotas do fundo, que deve possuir no mínimo 50 cotistas, e as mesmas tenham sido negociadas na Bolsa de Valores. Se o cotista realizar a venda de suas cotas e obtiver lucro, também deverá recolher o imposto de renda. E por último, vamos falar sobre a liquidez, que é a rapidez com que o investidor consegue resgatar o seu investimento. Os bons fundos imobiliários possuem boa liquidez. Isso significa que são vendidos rapidamente. Dependendo do horário, a ordem de venda é executada no mesmo dia e o valor é creditado na conta do cotista em até 2 dias úteis. Isso é uma grande vantagem que os fundos imobiliários possuem em comparação com os imóveis físicos, pois em caso de alguma necessidade, o dinheiro investido pode ser resgatado sem muita demora. Mas quando falamos de imóveis físicos, a conversa é diferente, pois dependendo da situação ou da localização de um imóvel, ele pode ficar por meses e até anos aguardando por um comprador. Isso significa baixíssima liquidez. Em outras palavras, uma demora muito grande para se resgatar o valor investido em um imóvel. Então, nesse caso, a vantagem é muito grande quando se investe em fundos imobiliários.
Então, pessoal, deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessas vantagens e desvantagens entre fundos imobiliários e possuir um imóvel próprio. Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimentos. E eu peço que vocês deixem o like, se inscrevam caso não sejam inscritos e ativem as notificações para receberem novos conteúdos. Muito obrigado por mais um vídeo no canal Andinho Rico. Até o próximo vídeo e tchau!